último evangelho de João. Eu quero ler com você. Essa palavra falou muito no meu coração. Eu quero contribuir, quero compartilhar com você. E eu espero que você seja tocado, transformado. O Espírito Santo, querido, tenha liberdade de agir no nosso meio. Dá essa liberdade para o Espírito, querido. E desde já eu peço liberdade para você. Coloca amor nas minhas palavras. Nós estamos aqui e quando eu olho para a igreja do Senhor, eu não vejo ninguém acima. Só um. Só Jesus Cristo. Eu olho, eu vejo todas as cabeças iguais. A única coisa que nos diferencia é esse patamar aqui. É esse degrau. Mas nós estamos todos na mesma linha. Todos na mesma posição com Deus. Amém? Evangelho de João, capítulo 21. Está escrito assim, da santa e bendita palavra do Senhor. Se você quiser se colocar de pé, fique à vontade, querido. Por favor. Jesus aparece a alguns discípulos. Está escrito assim, João 21, capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Disse-lhe Jesus, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede, por conta da quantidade de peixes. Aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão, assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, lançou-se ao mar, e os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus, trazei-me algum dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheias de 153 grandes peixes. Cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tanto, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousaram perguntar-lhe, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Pai querido, tua palavra foi lida, nós entregamos agora esse momento nas tuas mãos. Espírito Santo querido, tu tens toda a liberdade de agir. Pai, o Senhor conhece cada vida que entrou naquela porta. O Senhor sabe a necessidade de cada um que está aqui. Afinal de contas,
Nós podemos esconder do homem, mas nós não podemos esconder do Senhor. O Senhor sabe como está o nosso coração. O Senhor conhece cada palavra que sai da nossa boca, cada pensamento que passa na nossa mente. Por isso eu quero entregar agora a vida da tua igreja. Quero entregar esse momento, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que eu diminua, o Senhor cresça, que o teu Espírito tenha liberdade de falar nos meus lábios. Usa desse instrumento, usa desse pequeno vaso, para que possa, Senhor, transmitir e alcançar a necessidade do meu irmão. A tua palavra nos garante que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso envia-nos uma palavra rema, uma palavra transformadora, curadora, libertadora, uma palavra que toca no interior, aonde, Senhor, o bisturi do médico não pode alcançar, que essa palavra alcance. Por isso nós entregamos agora esse momento nas tuas mãos, dando graça a Deus Pai, e ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode se sentar, querido. Este é o último evangelho das boas novas. O que me chama a atenção é que João, o discípulo a quem era amado, escreveu mais do que todos os discípulos acerca do amor de Jesus. João relata essa história, que eles estavam ali à beira do mar de Tiberíades. Ou se na sua Bíblia tiver o mar de Genezaré, também. Eles estão ali reunidos, ou seja, eles passaram 3 anos com Jesus, andando, caminhando, vendo os milagres, vendo os sinais e prodígios, vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus foi fazendo na vida deles. Jesus estava dando um treinamento, afinal de contas ele separou 12. E ele treinava cada um deles a cada minuto daqueles dias que eles passaram junto. Eles viram os milagres, eles viram os sinais, eles viram os prodígios que Jesus fez. Mas agora Jesus foi crucificado. Agora o Cristo ressurreto, ele está sendo tirado aos poucos dos discípulos. Imagine você e eu entregarmos tudo o que temos para seguir Jesus. Não foi isso que Mateus fez? Não foi isso que Pedro fez? Alguns dizem que em Cafarnaum, Pedro, ele tinha uma empresa de pesca ali. Ele não tinha só um barco. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram com ele. Viviam nesse lugar. Agora você imagine, você entrega tudo, você larga tudo para seguir Jesus, e você teve a oportunidade de andar com o melhor mestre, aquele que tinha a melhor palavra, aquele que eu não sou digno, como diz João, de desatar os nós da sandália. Ele tinha a melhor palavra, ele tinha o melhor ensinamento. E aqueles discípulos foram criados ali junto de Jesus, ouvindo todas aquelas palavras maravilhosas que penetravam no íntimo da sua alma. Eles tinham um protetor, tanto é que quando eles estão na tempestade, quando eles estão dentro do barco, vem uma grande tempestade, Jesus acalma a tempestade. Eles estão juntos, eles estão vendo. Então eles tinham o melhor mestre, eles tinham o melhor protetor, eles tinham o melhor provedor. Por pelo menos 2 vezes relata que Jesus multiplicou o quê? Peixe e pão. Então se faltasse comida, ele dava uma palavra, multiplicava o peixe e o pão, está resolvido. Se tivesse tempestade, se tivesse raio, relâmpagos, ele levantava do barco e dava uma palavra, e aquele capeta já cessava, já parava. Eles andaram com Jesus, eles tinham o melhor libertador, como o pastor Daniel falou aqui, Maria Madalena, aquela que tinha 7 demônios. Jesus liberta ela, e ela o segue. Por que não falar do gadareno, de Gadara?
O endemoniado de Gadareno, que Jesus chega do barco e vai direto, em vez dele ir para a cidade, ele vai para um cemitério. E vem aquele homem gritando no meio, que tem nós contigo, Filho do Deus Altíssimo, que vem nos atormentar antes da hora. E Jesus pergunta, qual o seu nome? Ele diz, Legião, porque somos muitos. Aquele homem tinha uma legião de demônios. Imagine como era a família daquele homem. Se ele era casado, nós não sabemos, porque a Bíblia não relata, mas imagine se ele fosse casado. Imagine se ele tivesse filhos. Como seria a casa desse homem? Mas Jesus era o libertador. Então Jesus liberta o gadareno também. Eles tinham o melhor médico. Eles tinham o melhor médico, o médico dos médicos. Todos que chegavam na presença de Jesus eram curados. A sua vida era transformada. A lepra era a doença da época. É como se fosse o câncer hoje, que não havia cura. Mas Jesus curou várias pessoas com lepra. Então os discípulos andavam com ele e viram, cresceram esses 3 anos, junto de Jesus, ali grudado nele. Dormiam com ele, comiam com ele, oravam com ele, passeavam com ele. E viam também os sinais e as maravilhas que eles faziam. Mas agora, o Cristo foi tirado deles. Jesus, esses 40 dias que Jesus passou na terra depois da sua ressurreição, essa é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. Eles sentem o golpe. Eles sentem o espaço. Afinal de contas, eles tinham tudo nas mãos. Mas agora o pão da vida é arrancado deles. É como aconteceu em Gilgal, quando Deus rompe o maná. Quando eles comeram da novidade da terra, no dia seguinte, Deus cortou o maná. Agora, a terra está ali. Pega a enxada. Pega a foice, pega o martelo. Agora vocês vão pescar. Então pega, até agora eu dei o peixe. Mas agora está aqui a vara, está aqui a linha, está aqui o anzol. Ali você tira a minhoca. E agora você vai pescar. Isso eles sentem o golpe. E na nossa caminhada não é diferente. Você imagine aqui Pedro, por exemplo. No versículo 2, estavam junto Pedro, Simão, Tomé, chamado Dídimo, que significa gêmeo. Provavelmente ele tinha um irmão, Natanael, de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. 7 discípulos juntos. E Pedro dá no meio uma palavra, ali no meio. Disse-lhe Pedro, vou pescar. Se você ler o texto, está no texto. Ele não chama ninguém, mas por causa da ausência da referência de Cristo, ele influencia os outros. Ele não convida, ele não fala, vamos junto comigo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Mas por causa da referência dele, provavelmente Pedro era o mais velho entre os discípulos. Porque todos os discípulos, eles eram mais novos. Há alguns que indicam que João tinha 14, 15 anos. Os discípulos tinham 16, 17. Como que você sabe disso, pastor? Em Mateus capítulo 17, versículo 24. Quando eles chegam até a casa de Pedro, e eles vão ali, e eles chegam para Pedro que está na entrada, e Jesus está dentro da casa. E eles chegam para Pedro e dizem assim, olha, não paga você e seu mestre o imposto do templo? Pedro se precipita e diz, paga sim. Quando você estuda a história judaica, quando você estuda a teologia, esse imposto do templo, ele só era cobrado para homens e acima de 20 anos. Então eles vão na casa de Pedro, e eles cobram quem? Pedro e Jesus. Então os outros discípulos eram menores. Eram novos.
Então eles eram fáceis de ser influenciados. Quando Pedro diz, eu vou pescar, porque Pedro estava meio perdido. Pedro estava resolvendo uma crise emocional, que muitas vezes eu e você passamos por essa crise. Se eu sou de Deus, se eu andei com Jesus, se eu vi os milagres do Senhor, por que é que eu estou passando por isso? Por que é que isso está acontecendo na minha casa? Todos nós temos esse porquê dentro de nós. Todos nós temos essa dúvida. Todos nós temos esse momento de crise. Pedro andou com Jesus, via os milagres de Jesus, viu tantas coisas que Jesus estava... Mas agora Pedro está passando uma crise existencial. E é isso que nós passamos muitas vezes. Por quê? Por causa da falta de referência, por causa da falta de exemplo, por causa da segurança que Jesus passava para eles, ele começa a entender que as coisas não são bem assim. Se nós da igreja muitas vezes estivéssemos ali, nós podíamos olhar para Pedro e dizer assim, mas viu, não canta no louvor da igreja? Não é músico na igreja? Mas não dá aula lá na escola, na INGE? Não trabalha na mídia? Nós estamos falando de Pedro. Mas não é pastor? Mas eu pergunto, por que por causa de ser uma pessoa que anda na presença de Jesus, ela não pode passar por um momento de crise? Ela não pode ter uma dificuldade? Por causa que é pastor, então ele não pode passar por algum momento de luta, de provação na sua casa, na sua família. Não é porque você trabalha na igreja que você não pode passar. A diferença é passar com ele e passar sem ele. Essa é a diferença. Nesse momento, eles estão sem. Eles estão sem. Jesus se apresenta na beira da praia. Perceba, mas ele não se revela aos seus discípulos. Eles não o reconhecem. Eles não entendem que ali está o Cristo encarnado. Eles não sabem que é a terceira vez que Jesus está se prostrando, se declarando para eles. Então, às vezes, a gente entra em crise. A gente passa por esses momentos, e eu já passei na minha vida, e não tenho vergonha nenhuma de falar, porque nós estamos aqui para falar a verdade. Mas às vezes nós passamos situações que nós falamos, mas poxa vida, a gente olha, como se você pratica o pecado da Shonahá, ou da maledicência, ou julgar as pessoas. Você olha e você fala assim, mas viu, mas aquela pessoa não trabalha na igreja? Aquela pessoa não faz isso, mas não é a mulher do pastor? Isso não é bom para mim e para você. Pedro não entende o momento que ele está passando. A retirada de Cristo da vida dele, ele perdeu a referência e ele está sofrendo um golpe. Afinal de contas, eles andavam, ele precisa de cura. E o que eu acho lindo nos evangelhos é que Jesus entende isso. Porque se Jesus quisesse ferir, machucar, apesar que aqui Pedro já está quebrado, ele já está moído. Então Jesus chega na beira da praia e pergunta, filhinhos, aqui já é o Cristo encarnado. Aqui já é o próprio Deus chamando de filho. Olha o tratamento diferenciado. Filhos, tem alguma coisa de comer aí? Não! Essa é a resposta deles. Porque eles estavam machucados. Eles estavam feridos. E agora o que vai ser de nós? Nós largamos tudo para servir a Cristo. E agora nós estamos passando por isso. Eu preciso de dizer algo. O choro pode durar uma noite, mas talvez a alegria venha ao amanhecer. O choro pode passar a noite inteira, mas aonde Jesus chega, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele muda a história, Ele muda a sorte, Ele muda todas as coisas. Talvez você entrou por aquela porta, pensando em desistir, não tendo saída, não tendo solução. Mas Pedro está nessa situação. E quantas vezes nós andamos às madrugadas, deitado no nosso travesseiro, e nós choramos as lágrimas.
e pedimos: Deus, nos dá uma direção, Deus, nos dá uma saída. E parece que o céu é de bronze. E nós procuramos, andamos pelas ruas das nossas noites, procurando algo para se fortalecer, para se renovar, e nós não encontramos. Eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para cicrano, eu vou pedir ajuda para esse, para aquele. E as coisas não acontecem. Não acontecem até que Jesus se apresenta na beira da praia. Jesus está se apresentando para eles. Mas perceba que com as preocupações do dia a dia, com a ausência da referência de Cristo, eles não conseguem enxergar quem está na beira da praia. Muitas vezes nós entramos nessa situação por nossa conta e risco. Jesus falou para Pedro, em Lucas, capítulo 5, se eu não me engano, versículo 10. Ele diz assim: não será mais pescador de peixes, a partir de hoje será pescador de homens. Quem é que mandou Pedro entrar no barco? Quem é que mandou Pedro entrar no mar adentro, nas ondas, na tempestade, na noite, na madrugada? Ele foi porque ele quis, e ele influenciou outros. Mas Jesus podia chegar ali e falar: ô Pedro, Pedro, seu sem vergonha, seu ordinário. Não, Jesus não ia falar assim, né? Deixa eu baixar o tom. Pedro, seu cabeça dura, eu não falei para você, lá em Lucas capítulo 5, que você não seria mais pescador de peixes? O que você está fazendo, Pedro? Você está voltando a fazer as mesmas coisas. E o que eu e você precisamos entender nessa manhã é que quando perdemos a referência de Jesus, a tendência de voltarmos a fazer aquilo que fazíamos é provável. A tendência de fazermos aquilo que fazíamos antes é mais provável. Porque à medida que nós vamos nos afastando de Cristo, nós vamos nos aproximando das coisas que esse mundo pode oferecer. Nós vamos nos aproximando das coisas da carne. Mas Jesus entende esse momento de frustração de Pedro, porque ele percebe que Pedro precisa de uma cura. Ainda que ele seja meio cabeçudo, ainda que ele faça as coisas meio do seu jeito, da sua maneira, Jesus compreende. E o que eu gosto nos discípulos é que eles são obedientes. E Jesus disse para eles: filhos, tende alguma coisa de comer? E eles dizem: não, porque eles estavam machucados. Apesar de eu e você passarmos por alguns momentos de frustrações, de olharmos para a nossa vida e não ver saída, não ver solução, eu quero que você saiba que o Cristo que te chamou a primeira vez, lá no mar de Genezaré, Ele sabe e conhece como está o seu coração. Ele conhece como está as nossas frustrações da vida. Que muitas vezes nós pensamos: vou largar tudo. E Ele diz: lançai a rede do lado direito. Lançar a rede do lado direito, Ele está dizendo assim: volta lá. Volta lá no lugar da frustração. Volta lá no lugar onde você foi humilhado. Volta lá para você resolver essa situação. Volta lá para você acertar esse momento dentro de você. Porque Ele sabe que um momento ou outro nós vamos passar por essa situação, mas daqui a pouco Ele volta para o propósito. Ele volta para Cristo. Ele só precisa resolver algo, ele só precisa ser curado, ele só precisa ser transformado. Ele precisa entender aquele momento que ele está passando. Volta lá. Essa palavra, às vezes, gera trauma. Quando a gente diz: tenta de novo. Não desista, persista, continue firme. Lute mais um pouco pela sua saúde. Lute mais um pouco pela sua casa. Ah, pastor, cansei. Lute mais um pouco pelo seu casamento. Ah, faz 40 anos que eu estou. Essa palavra gera trauma. Mas uma coisa é Cristo. Ele entende esse momento. Ele entende o que você está passando.
Ele conhece você melhor do que a palma das suas mãos. Ele sabe antes mesmo que uma palavra saia da nossa boca. Ele sabe o que passa no seu coração, na sua mente. Ele conhece você. Volta lá. Tenta mais uma vez. Quer ter uma grande colheita? Tenta mais uma vez. Tenta de novo. Quer ter um casamento abençoado? Tenta de novo. Abandona algumas coisas da sua vida. Entrega a sua casa e a sua família. Procure buscar mais as coisas do alto e não as coisas terrenas. Procure buscar mais a Cristo. Procure buscar mais a Deus. Se volte para Ele e você vai ver que Ele vai vir ao seu encontro. Tenha certeza daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Pedro está passando esse momento porque ele se lançou em mar alto. Ele decidiu ir pescar. E resultado de tudo isso? Frustração. E a frustração gera decepção, desânimo, tristeza, angústia. A frustração na nossa vida, ela traz esse desânimo onde a gente fala, quer saber uma coisa? Quero mais saber desse negócio de ser crente. Quero mais saber desse negócio de igreja. Não. E o diabo vibra no canto, dizendo, é isso aí, é desse jeito, eu quero que ela desista. Mas eu vim aqui nessa noite não para ser profeta do caos, mas ser profeta de Deus na sua vida. E dizer para você, que ainda que as coisas não estejam boas diante dos seus olhos, Deus pode mudar a sua história, numa fração de segundo. Você já percebeu que nesse momento que você está passando, que as coisas não estão dando certo, que a saúde não está boa, Deus pode mudar o jogo numa fração de segundo? Deus pode mudar a sua história num momento onde você nem espera. Mas nós temos a tendência de pensar que é o fim. Mas aonde eu e você colocamos um ponto final, Deus coloca uma vírgula e diz, vou reescrever a sua história. Vou reescrever a sua história. Não é o que ele está fazendo com Pedro? Ele está deixando que Pedro resolva essa crise existencial. Ele está deixando que Pedro resolva esse problema onde está no coração dele. É algo que está dentro, no íntimo, que muitas vezes nem o marido e nem a esposa sabe. Mas é algo que está dentro dele. Jesus está permitindo Pedro resolver as suas tempestades interior. Jesus acalmou a tempestade exterior. Ele estava dormindo no barco. Quem é que dorme num barco com chuva, jogando água? Os discípulos estavam sendo treinados. Jesus estava de olho neles. E vai Pedro e acorda Jesus e diz, mestre, não se importa que pereçamos? Jesus diz, homens de pequena fé. Jesus levanta, ele repreende o mar, repreende o vento, repreende a tempestade. Eles dizem, quem é esse? Que até o vento, que até o mar, que até a tempestade obedece. O que é que ele precisa fazer na sua vida? O que é que ele precisa fazer na sua casa? Hoje é manhã de milagre, hoje é manhã de libertação. Pedro está sendo curado, Pedro está sendo liberto. Mas aqueles que também o seguem, também estão sendo curados. Para não olhar para ele e com um olhar crítico, julgando ele, incriminando ele. Pedro só está vivendo uma crise emocional, uma crise interior. É ele Deus e mais ninguém. E muitas vezes, na vida, é assim. É eu e Deus, é você e Deus e mais ninguém. Nós podemos correr aonde for, mas nós temos que correr para o lugar certo. Nós temos que correr para os pés do Senhor. É Ele que nos sara, é Ele que nos cura. Se nós estamos cansados, Ele diz em Mateus 11, 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é pastor, não é o Papa, não é os discípulos. É Ele que vai aliviar você. É Ele que pode trazer o alívio para a sua dor. É Ele que pode trazer, enxugar as suas lágrimas nas madrugadas, onde nós não temos saída, onde nós não temos solução. Todos nós, como cantamos aqui, precisamos de Ti.
Todos nós necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. Se não for o Senhor, o inimigo e sua ira nos teríamos consumido. Se não for o Senhor. Jesus entende isso. E ele diz: filhos, tende alguma coisa para comer? Eles disseram: não. Lançai a rede do lado direito. Eu pergunto para a igreja e a igreja responde. A primeira vez foi uma frustração. Eles não pegaram. Eles não pegaram. Eles não pegaram. Não pegaram nada. Mas agora, aquele que está na praia está dizendo: lance a rede do lado direito e achareis. O mar era o mesmo? Sim ou não? O mar era o mesmo? Sim ou não? O barco era o mesmo? A equipe era a mesma? A rede era a mesma? Você pode aplaudir o Senhor? Sem referência, eu e você não temos uma direção. Às vezes você chegou aqui nessa manhã pedindo uma direção de Deus. E a palavra de Deus para mim e para você é: se renda a mim. Se entregue sem reservas, sem restrições. Se entregue, se rasgue nos pés do Senhor. Não há tempo mais para que eu e você ficamos aí correndo atrás de coisas, de situações, de motivos, que nós não vamos achar nada. Não vamos achar nada. As coisas precisam ter a direção de Jesus. Lançai a rede. Quando falta a referência, nós não temos uma direção, nós não temos um norte, nós ficamos perdidos, nós não temos saída, nós não sabemos o que fazer. Quando falta a referência, falta Cristo na nossa vida. Aí essa direção nós não temos. O que eu acho lindo nos discípulos é que eles são obedientes. Eles não reconheceram, mas eles cumpriram. Eles fizeram. O que é que tem que fazer? É lançar do lado direito? Então vamos lançar. Porque Deus não vai mover uma pena naquilo que eu e você precisamos fazer. Mas Ele vai mover céus e terra aonde eu e você não podemos fazer. Ele não vai mover uma pena naquilo que você pode fazer. A sua vontade, o seu propósito, aquilo que você deve fazer, é lançar do lado direito. Lançar do lado direito. Obedecer à vontade de Deus. Porque perceba no texto, versículo 4 e 5. Cedo pela manhã, Jesus apresentou-se na praia. Mas os discípulos não o reconheceram, mas eles obedeceram. Eu não estou vendo. Não estou vendo. Não está acontecendo nada. Mas Deus mandou, eu vou obedecer. Ele falou, eu vou fazer. Ele deu a ordem. Então Jesus lhes disse: filhos, tende algo para comer? Não. Disse eles: lançai a rede do lado direito. Eu e você temos que ter essa convicção. E mesmo sem enxergar, mesmo sem entender, nós temos que fazer aquilo que Ele manda. Não é o que o pastor manda, não é o que o papa manda, não é o que o padre manda, é aquilo que Ele manda. Lançai a rede do lado direito. Uma direção. Talvez você entrou aqui nessa manhã precisando dessa direção. E a direção é: obedeça aquilo que Deus está mandando fazer. Ele mandou obedecer, obedeça. Ele mandou perdoar, perdoe. Ele mandou limpar o coração, limpa. Ele mandou fazer o que tem que fazer, faça. Não fica aí tutubiando, não fica aí com gracinha. Não, vai e faça. Tem que fazer, vai e faça logo. Quando eu aceitei Jesus, que andava com uma vida tudo errada, casamento destruído, bebia, andava armado. Eu evito falar algumas coisas, mas querido, coloquei o revólver na cabeça 3 vezes para se matar. Eu tenho propriedade naquilo que eu estou falando.
Eu sei o que eu estou falando. O diabo falava comigo face a face: olha o seu casamento, olha a sua casa, olha a sua família. E aqui tem muita gente que conhece eu antes e conhece eu depois. Tem muita gente aqui que conhece a minha casa, conhece a minha família. Sabe que todas as vírgulas, quando eu falo isso, tudo aconteceu. Então, a hora que eu cheguei diante de Cristo, eu disse: não aguento mais. Não consigo entender mais nada. A minha vida está um caos. Que jeito que tem que ser? Ele falou: filho, do meu jeito. Lança do lado direito. Tem a maneira certa de fazer as coisas para Deus. Não é do meu jeito, não é aquilo que eu quero. É aquilo que Ele quer. É do jeito dEle. Não é da maneira que Ele quer. Não é na maneira que eu quero. Não é da maneira que eu acho. Não tem meio termo. É do jeito dele, pronto e acabou. Então ele mandou lançar do lado direito. Lançai a rede do lado direito. Faça as coisas certas, faça as coisas corretas. Conserta a sua vida, conserta seu casamento. Não foi assim que aconteceu com Ezequias, se eu não me engano, Isaías 38, se não me foge a memória. O rei Ezequias, Deus envia Isaías até o palácio e diz para ele: Ezequias, arruma a tua casa, porque o Senhor vai te recolher. E vira as costas e vai embora. Ele está descendo as escadarias do palácio. Ezequias dobra o seu joelho. Ele ora, ele chora, ele clama. Ele rasga o seu coração para Deus. Ele abre o seu coração sem restrição, sem reservas. Ele diz: Deus, eu andei diante dos teus olhos, eu fiz aquilo que era reto diante do Senhor. Então aí Ezequias tinha autoridade. Ele tinha autoridade para falar com Deus. Quando nós fazemos aquilo que é reto, quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós obedecemos a vontade de Deus, nós estamos na direção dEle. Ezequias chora, ora. Isaías não sai fora do palácio. E ele diz no coração do profeta Isaías: volta lá e diz ao meu servo Ezequias, eu vou mudar a história dele e vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Uma oração, uma lágrima sincera, um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Uma oração muda a atitude de Deus. Uma lágrima sincera mudou a decisão de Deus. Ia morrer, ia recolher. Deus disse: não, eu vou mudar. Vou acrescentar mais 15 anos na sua vida. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e ter a certeza daquilo que verdadeiramente nós queremos. Nós temos que ser transparente diante de Deus. Rasgar o nosso coração e falar para Ele: aqui dói. Então as coisas começam a acontecer. Versículo 6. Lançaram a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por conta da quantidade de peixe. Aí então os milagres começam a acontecer na minha vida e na sua vida. Quando? Quando eu obedeço. Quando? Quando eu faço aquilo que Ele manda. Quando? Quando eu ando na presença dEle. Eu não ando falando de Pedro, falando: Pedro está meio caidão lá na igreja, vocês viram? Pedro voltou a pescar, voltou no mundo, voltou na vida. Não! Eu não sei o que ele está passando, porque muitas vezes nós julgamos, mas nós não sabemos a vida daquela pessoa, aquele momento que ela está passando. Nós julgamos com os nossos lábios, com a nossa mente, mas nós não imaginamos a luta e a provação que está passando. Por trás de Pedro tem uma família, porque Pedro era casado. Jesus foi orar na casa de sogra de Pedro e ela foi curada e eles serviram. Pedro tinha família. Atrás daquela pessoa que estava passando uma luta, uma provação, existe uma família. Cuidado, isso não vai ser bênção na sua vida. Quando nós falamos um do outro, quando nós julgamos alguém, isso não é bênção na nossa vida. Não é bênção.
nós interrompemos o milagre do Senhor. Eles tiraram a rede e a rede saiu cheia. Aquele discípulo, versículo 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois havia despido. Pedro estava nu, Pedro estava pelado. Pedro abriu a sua vida ali junto aos discípulos. Se um judeu ortodoxo visse Pedro nu, aquilo era uma vergonha. Aquilo seria uma vergonha para Pedro. Agora, o que eu acho lindo aqui é que João, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. João discerniu quem era Jesus, mas a atitude foi de Pedro. Nós temos que discernir quando vem de Jesus, porque aquele discípulo a quem Jesus amava, ele disse, ele não viu, ele não reconheceu, mas o resultado disse: só tem um que pode fazer isso. Só tem um que pode fazer essa pesca maravilhosa. Só tem um Pedro que pode mudar a sua história. Só tem um Pedro que pode trazer a cura. Só tem um Pedro que pode mudar o seu casamento. Só tem um Pedro que pode tirar os seus filhos das drogas. Pedro é o Senhor. É o Senhor, disse João. Mas discernir não é suficiente. Tem que ter atitude. Pedro veste, tira sua nudez, limpa o seu coração, joga a capa por cima, veste, não sei se uma cueca, um pano, sei lá o que ele estava, veste por cima da capa e se lança no mar. Lembra que Pedro tinha negado Jesus 3 vezes? Lembra que Pedro tinha negado? Jesus disse: Pedro, você não aguenta. Eu aguento. Se alguém pôr a mão no Senhor, eu estou até com a espada aqui, Tanto é que o sumo sacerdote Malco, o Getsemane, quando eles vão prender Jesus, eu tenho comigo que Pedro tacou no pescoço, na cabeça, mas pegou na orelha, o soldado deu uma desviada. Porque Jesus estava ensinando para ele: Pedro, mete a espada na bainha. Jesus vai lá, cata a orelha de Malco. Malco era o servo do sumo sacerdote. Malco tinha um sonho de ser sacerdote. Em Levítico diz que quando matasse um novilho, um cordeiro, o sumo sacerdote, ele tinha que pegar o sangue e colocar na orelha. Não lembro se é direita ou esquerda, mas era na orelha. Colocar na ponta da orelha um pouco do sangue. Pedro estava ali rompendo os sonhos de uma pessoa, cortando-lhe com a espada. Jesus disse: não, Pedro, mete a espada na bainha. Jesus está pregando uma palavra dura, uma palavra forte, e eu peço que você coloque amor nas minhas palavras. Pedro está ali ouvindo o sermão de Jesus e todo mundo vai embora. Jesus diz assim: vocês vão também? Vocês vão me largar sozinho também? Jesus está na frente de Pedro. E Pedro diz, Jesus fala que ia ser crucificado. Ele fala: não, Senhor, eu estou aqui. Se alguém pôr a mão, Pedro, você não aguenta. Não, se alguém pôr a mão no Senhor, eu estou aqui com a espada, ninguém vai fazer nada. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Porque Pedro estava sendo usado pelo diabo para tirar Jesus do propósito. Jesus disse para Pedro que era o amigo que ele tinha, o diabo. Mas ele disse: para trás de mim, Satanás. Mas diz para Judas, que era o traidor, ele chama de amigo. Perceba o grau e a intenção de Jesus no coração dele, no tratamento com as pessoas, no cuidado com aquilo que nós falamos. Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda hoje Satanás pediu para te peneirar. Você não aguenta, aguento. Antes que o galo cante, você me trairá 3 vezes. Ele não entendeu. Pedro estava com saudade. A hora que ele pula do barco, a hora que João discerne, é o Senhor, ele não pensa em mais nada.
Porque Pedro não estava ali por causa do lucro. Pedro não estava ali por causa do negócio. Pedro estava com saudade do Senhor. Ele simplesmente precisava resolver algo que estava dentro dele. Algo que o machucava por causa da perda de referência. Foi brusco o tirar o Cristo. 3 anos, 40 dias, Jesus aparece. Foi muito brusco. Eles sentiram o golpe. Criou um vazio dentro dele. Ele precisava apenas resolver aquilo. Preciso andar, preciso correr. Aquele que o discípulo amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois havia despido, lançou-se no mar. Os outros discípulos o seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes. Pois não estavam distante da terra, senão 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. João discerne. Pedro tem a atitude. Eles estavam distantes 90 metros. Um côvado, para você que não sabe, é do cotovelo na ponta do dedinho. 45 centímetros. Eles estavam 90 metros da terra. Por isso que Jesus grita e eles ouvem. Tem algo para comer aí? Não! 90 metros. A hora que Pedro chega, ele chega porque ele estava com saudade do Mestre. Ele havia negado Jesus. É essa saudade que nós devemos ter. Muitas vezes nós falhamos com Cristo, nós negamos o nosso Cristo, intencionalmente ou sem intenção. Mas Ele conhece, Ele sabe. Mas Pedro estava com saudade, é essa saudade que eu e você temos que ter dele. A hora que ele chega na beira da praia, os outros discípulos vêm atrás, trazendo a rede cheia de peixe. Essa rede fala da minha e da sua fé. O que é que Jesus multiplicou? O que é que Jesus multiplicou? O que é que eles precisavam? Por que é que levou eles no mar? O que é que eles foram buscar no mar? Diga peixe. Mas a hora que eles chegam, que Pedro chega, que eles encostam o barco, Jesus estava fazendo um churrasquinho na beira da praia. E ali em cima daquela grelha tinha o quê? Tinha peixe e tinha pão. Sabe por que nós sofremos? Porque muitas vezes nós buscamos em alto mar aquilo que Jesus tem prontinho na praia. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Aquilo que eles foram buscar em alto mar, Jesus tinha prontinho ali. Posso te fazer um convite? Diga, pode, pastor? Posso te fazer um convite? Não anda mais 1/1000 de segundo longe da presença dele. Não deixe a sua casa, a sua família, nem 1 milímetro longe da presença dele. Olha as coisas que causou num homem. Um homem rústico, um homem grosso, um homem que não sabia falar, mas um homem que tinha amor, tinha saudade do Cristo. Ele não suportou a retirada do Cristo. Não ande mais 1 milímetro. Não deixe de entregar a sua vida a Cristo. Se nós somos a igreja da última hora, as coisas têm acontecido e não há mais tempo. Não dá mais tempo. Nós temos que andar e fazer aquilo que é reto diante do Senhor. Que Ele tenha misericórdia de mim e de você. Mas não deixe de andar 1 milímetro mais fora da presença dEle, porque a falta de referência causa todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: trazei-nos algum dos peixes que apanharam. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tanto, a rede não se rompeu. Vinde, disse Jesus,
Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. 153. Eu gosto do hebraico. Nós temos aqui o Ivan, que é professor de hebraico. Ele vai fiscalizar tudo aquilo que eu vou falar para você. Tem um significado profundo, 153. A matemática, ela simplifica isso. Ela traz revelação disso. 153 significa, tive que anotar aqui, Anoim Elohim. Ele é Deus. 153 significa, eu sou Deus. Tem algum professor de matemática aqui? Tem alguém que é crânio na matemática? Se você pegar 153 e colocar o cubo, você vai fazer o 1 ao cubo, ele vai dar 1. Sim ou não? Tem alguém que entende? Pode se manifestar. Se você colocar o 1 ao cubo, dá 1, não dá? Se você colocar o 5 ao cubo, 5 vezes 5, quanto que é? 25. Vezes 5, porque é ao cubo, quanto? 125. Se você colocar 3 ao cubo, 3 vezes 3, vezes 3, soma tudo. Quanto é que dá? Não, 1 mais 125 e mais 27. Alguém pode se manifestar e dizer quanto dá? 1 mais 125 e mais 27. Quanto? É a matemática perfeita. É o triângulo perfeito. Ele diz, eu sou Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou fazer algo na sua vida que ninguém vai entender, mas não vai ser ao quadrado, não vai ser triplicado, vai ser ao cubo. Aquilo que eu vou fazer na sua vida vai ser como essa pesca maravilhosa. Porque é que eles deixaram 153 para dizer, só eu sou Deus, e aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer para que ninguém tenha dúvida na sua vida, na sua casa, na sua família. Será que alguém pode emprestar um glória? Aleluia! Aleluia! Deus assina aquilo que Ele faz. 153 significa eu sou Deus. E é o eu sou que falou com Moisés. 153, a própria matemática, ela dá o resultado perfeito. Se você fizer de trás para frente, se você fizer de frente para trás, significa eu sou Deus. Um rabino que entende do hebraico, quando ele vai ler um texto, porque o hebraico tem dessas coisas. Se você colocar um rabino, um que entende de hebraico a fundo, e você colocar números, ele lê o texto. Se eu não me engano, o latim também é assim. Através dos números, chama pictograma. Ele lê o texto. Na Bíblia foi deixado para mim e para você, para ver que nesse milagre, aquilo que Deus faz, Ele assina. Diga comigo assim bem alto, onde Jesus aponta, mais forte, onde Jesus aponta, Ele paga a conta. Então descansa. Então descansa. Onde Jesus aponta, Ele paga a conta. Eu não sei qual é a conta que você precisa pagar amanhã, mas como eu disse aqui, o choro pode durar uma noite, mas quem sabe a alegria não vem no dia 18 de novembro de 2024, pela manhã. Quer aplaudir? Pode aplaudir o Senhor.
Quem sabe você, olhando para a história e olhando para a sua vida e vendo os resultados que tiveram, você sabia que Deus pode virar o jogo a qualquer momento? Ele pode mudar a sua história a qualquer momento? Amados, eu não me canso de falar porque eu sou um testemunho ambulante. Eu andava armado, casamento destruído, vida destruída. Numa semana, Deus falou, chega! A partir de hoje. Eu era pescador, vivia com tarrafa. Marido da Miriam, que está ali, o Paulinho, meu amigo. Um beijo, um abraço. Estamos juntos. Pescava comigo. O Valtinho, cunhado dela, vizinho da minha casa. Pescava comigo. Um dia Jesus chegou para mim e disse assim, nunca mais vai pescar peixe. A partir de hoje, vai pescar homens, família, vidas destruídas. Aonde colocar as suas mãos, eu trarei cura, eu trarei transformação. Para glória, honra e louvor, conto isso. Para honrar o meu Senhor. Meu sogro estava com uma pedra no rim, do tamanho de um grão de um feijão. E não podia fazer, ele tinha marcado para fazer aquela implodir, né, que fala, para diluir aquela pedra. Isso há anos atrás. Hoje ele é falecido, dorme no Senhor. E ele chegou em casa para trabalhar ali com dor, trabalhou o dia inteiro, eu querendo levar ele embora, querendo levar ele no médico. Ele disse, não, eu aguento, a dor está lá para São Pedro, está lá para Santa Maria da Serra. Ele queria dizer que estava longe. Mas quem tem dor no rim, você sabe, ela fica ali pinicando, mastigando. E no outro dia eu falei para ele, seu Carlos, o senhor não precisa vir trabalhar amanhã. O senhor pode ficar em casa que eu vou pagar a semana, era uma quinta. Falei, na sexta o senhor não pode vir, o senhor não precisa vir. Eu vou pagar a semana, eu pagava ele por semana. Que eu tenho um pequeno comércio de salgado e bolo, doce. E aí ele trabalhava com a gente, para ajudar na renda dele também. E ele falou, tá bom, levei ele para casa, o senhor não quer ir no médico? Ele disse, não, vai passar, toma aí um Buscopan e umas outras coisas que ele tomava lá. Ele falou, vai passar. No outro dia, 7 horas da manhã, quem que toca o interfone na minha casa? Seu Carlos. Eu disse para ele, seu Carlos, o senhor não precisava vir, o senhor não está com dor, vai no médico, repousa. Eu sei que é triste essa dor. Ele disse, está longe, está distante, daqui a pouco passa. Eu falei, então entra. Meu sogro e a minha sogra é da Congregação Cristã do Brasil. E não é todo mundo que eles aceitam orar por eles. Enquanto ele tomava café, Deus tocou no meu coração. Eu tinha algo dentro de mim que precisava ser mudado. Ninguém sabia. Nem a minha esposa. Mas eu tinha algo, uma coisa muito grande dentro de mim, que eu precisava ser resolvido, assim como Pedro. E eu falei para ele, o senhor aceita que eu faça uma oração para o senhor? Ele disse, claro, Paulo, eu aceito. Na minha casa nós ouvíamos, já quando eu converti, hoje estou um pouco mais relaxado, mas nós ouvíamos 9, 10, 12 pregação por dia. Era louvor o dia inteiro. Manifestou um demônio na Paulista, e disse para minha mulher, falou assim, perto da casa dessa aí, está aí a Patrícia, estava lá. Eu nem chego perto, por quê? Porque havia louvor, havia palavra dentro da minha casa, e há até hoje. Não com a mesma intensidade, mas havia. Coloque louvor na sua casa, coloque palavra na sua casa, coloque coisas que edificam a sua casa. E esse demônio virou e falou, perto da casa dessa aí eu nem chego, porque só tem aquele lá de cima. Desse jeito. E o meu sogro em casa, ele falou, aceita a oração? Aceito. Eu fui no quarto, peguei um vidrinho de óleo que eu tenho até hoje. Isso quase há 25 anos atrás. E eu dobrei o joelho ao Senhor. E eu rasguei meu coração para Deus. Falei, Senhor, eu preciso resolver isso dentro de mim. Eu preciso resolver essa situação. Eu estava vivendo uma crise existencial. E eu disse para Deus assim, a resposta vai ser a cura do meu sogro. E eu dobrei o joelho, orei, falei com o Senhor, peguei o óleo e fui para o fundo, que eu moro na casa da frente, é uma edícula na minha casa, onde nós trabalhamos. Eu fui para o fundo
Ele já tinha acabado de tomar café. Falei, posso orar para o senhor? Ele falou, pode. E o louvor tocando. E a Elaine, minha esposa, orou junto comigo. Falei, de que lado que é? Ele estava na mesa assim, de frente. Ele ergueu a camisa e falou, é desse lado aqui, ó. É desse lado. E eu orei com toda a fé do meu coração. Ungi ele com óleo, conforme manda Tiago 14, 15. Capítulo 5, versículo 14 e 15. Está alguém enfermo, chame os presbíteros, ore. E a oração da fé curará o enfermo. E se ele houver cometido pecados, ler-se-ão perdoados. Eu creio nessa palavra. Eu disse para Deus. Eu disse para Deus, Isaías 53, versículo 3 e 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, doenças, enfermidades. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Eu creio nessa palavra. Eu disse para Ele, eu creio. Em Jeremias 18, onde ele diz, desce a casa do oleiro, um pouco mais para baixo ele diz, a minha palavra não é como um martelo que esmiuça a penha, é um martelo que quebra a pedra. Eu orei baseado nesta palavra. Eu disse, Senhor, a tua palavra diz que a tua palavra é o martelo que espedaça a penha, a pedra. Coloquei a mão no rim dele e disse, em nome de Jesus Cristo, aquele que pagou o nosso preço na cruz, eu oro em cima dessa palavra. Eu entrei pela fé no rim dele, e com fé, como se eu tivesse pego aquela pedra, e eu espedacei ela na mão. E eu acabei de orar para ele. Eu disse assim, o Senhor crê? Porque todas as vezes que Jesus orava para alguém, ele dizia, você crê que eu posso? Seja conforme a sua fé. Vai conforme a sua fé. Não é a minha oração. Eu tenho que ser um vaso limpo para ser instrumento de Deus para orar para você. Mas a sua fé é quem alcança o milagre nas mãos de Deus. Eu disse para ele, o senhor crê? Ele disse, creio. Falei, então assim vai acontecer. O senhor vai urinar na privada, vai cair que nem areia, uns farelos, e o pedaço maior, o senhor traz para mim, porque eu vou dar testemunho na igreja. O senhor crê? Creio. Então vamos embora. Paguei ele, levei ele embora. Ele passou a noite inteira com dor. No sábado, 2h da tarde, ele liga na minha casa e fala com a minha mulher. E eu vejo ela chorar. E eu já havia entendido aquilo que o Senhor havia feito e assinado que Ele é Deus. Venha buscar a pedra, já está no vidrinho. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra?